Programa não recomendado para menores de 10 anos. E é programa Revolução Jesus. Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Boa noite a você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Revolução Jesus. É segunda-feira para você que acompanha o programa ao vivo, ou se não, claro, né, Rafa? O programa sempre está disponível aí no Play Canção Nova. Então, se for outro dia que você está acompanhando a exibição desse programa, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar onde nós nos encontramos toda semana para sempre trazer um papo muito interessante para você. Assuntos que vão te ajudar a crescer na sua fé, aprofundar o seu relacionamento com Deus, e hoje não vai ser diferente. Um assunto que sempre está em alta, Rafa. Que dá muito o que falar. Temperamento. Você já ouviu falar que, olha, não, eu tô agindo desse jeito porque é o meu temperamento? Não, eu vou agir dessa forma porque é o meu temperamento. Nossa, eu tô olhando, Thiago, você é desse jeito por causa do seu temperamento. E as avaliações continuam, né? Você vai olhando, analisando, tal pessoa age porque tem tal temperamento. Claro, e muita coisa foi se levantando também, né, em torno do temperamento. Um assunto tão antigo, mas que realmente está em alta. Mas é importante a gente entender até mesmo à luz da fé, porque graças a Deus existem autores aí que nos ajudam a clarear e a entender melhor. Então fica coladinho com a gente, porque inclusive vamos ter convidados que vão nos ajudar a entender até mesmo sobre a ótica dos santos, né, Rafa? Entender aqueles santos que também, portanto, eram gente, como a gente, e que tinham temperamento e que foram santos. Isso nos mostra que o temperamento também bem compreendido, bem vivido, vai nos ajudar no nosso processo de santificação. Mas é bom a gente conceituar. Vamos ali, Rafa, no Big Feed? Porque é bacana a gente conceituar, trazer um pouco já para clarear, né, um conceito sobre temperamento. Eu vou dar as honras para você ler para a gente, Rafa. Temperamento. Uma palavra em latim que ganhou força no mundo católico. Jeito de ser, de responder às situações da vida, estado fisiológico, característico de um indivíduo que influencia as relações psicológicas, índole e personalidade. São muitas as definições, mas também os mitos criados em cima dos temperamentos. Neste caminho de metamorfose que o Revolução Jesus quer trazer em 2022, a gente te convida hoje a conhecer o próprio temperamento. Deixar que o Espírito Santo, artífice da vida interior, molde e direcione a sua vida. E bem lembrado aí, afinal de contas, acampamento Revolução Jesus, que aconteceu recentemente, falamos sobre metamorfose, sobre transformação e que é um caminho. E é por isso que nesse ano também, aqui de Revolução Jesus, nos programas, a gente vai desdobrar essa temática e já começamos bem aí falando, portanto, sobre os temperamentos. E para você que já ouviu falar sobre temperamento ou que já tem uma curiosidade, vai lá nos nossos stories, o @Revolução Jesus. A gente deixou lá uma caixinha de pergunta, vai lá e deixa sua pergunta porque a gente quer responder hoje. E os nossos convidados, que são entendedores do assunto, vai poder te tirar todas as suas dúvidas. Então deixa lá a sua pergunta, lembrando que está no stories lá do @Revolução Jesus, como a Rafa disse. E também aproveita e tira uma fotinha aí você acompanhando a Revolução Jesus para a gente mostrar aqui nos stories, tá bom? Vai interagindo com a gente e a gente não quer perder tempo, por isso eu vou aqui fazer as honras da casa nesse momento, Rafa, e acolher os nossos convidados que duplamente entram aqui no Revolução Jesus para ocupar o nosso sofá. Bem-vindos! Flávio Crepaldi, bem-vindo à sua casa, e Daniel Machado, já são de casa, né? A gente estava passando aqui o roteiro antes com eles, e a gente falou, olha, a gente está seguindo aqui o roteiro, mas você sabe que de vez em quando a gente não segue muito ele, né? Então, mas que bom que já estão acostumados, nada surpreende. Teve essa ameaça. Mas o bom é que eles sempre acontece isso, eles continuam vindo, eles acreditam na gente, Thiago. Isso mesmo, que bom. Bem-vindo, Flávio, que bom tê-lo aqui. Obrigado. Daniel? Obrigado, mais uma vez. Que ótimo, que ótimo. Deu para a gente já dar uma introduzida aqui, né, com o pessoal sobre temperamentos. A gente falou que esse assunto está em alta, então às vezes ele, né, aparece de repente de novo, enfim. Mas o que é muito bom, por um lado, né, Daniel? Sim. A gente trouxe aqui, claro, um conceito bem simplório sobre temperamento, mas o Daniel, né, que vai colaborar muito também aqui com a gente, é psicólogo. Como é que a gente poderia conceituar, então, os temperamentos e até aquilo que você queira agregar em relação à compreensão hoje, porque hoje muita gente está falando sobre, né? Sim. É importante ver que a teoria dos temperamentos, como a gente conhece hoje, ela é inclusive anterior à própria psicologia, não é? Começa lá com os gregos, né? Uma coisa mais voltada à questão médica, né? Primeiramente. Se eu não me engano, depois lá com Kant, que a coisa vai mais para o psicológico, depois vem com Wundt, né? Que é considerado o fundador da psicologia.
Ele, então, que pega, né, essa teoria dos comportamentos, dos temperamentos e coloca sistematicamente, né, ele sistematiza esse estudo dos temperamentos mais voltado para a questão das emoções. Então, ele fala dos temperamentos como emoções mais fortes e emoções mais fluidas, vamos dizer assim. É o que a gente poderia dizer, os coléricos, os sanguíneos, né? Então, ele vai fazendo essa diferenciação. Depois, ao longo da psicologia, então nós temos muitas teorias. Então, esses 4 temperamentos que a gente conhece Quais hoje... são, Daniel, para quem não conhece? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, né? Os 4, né, que a gente conhece assim, que são os que vêm da Grécia antiga lá. Então, então as pesquisas elas vão se desdobrando em outros conceitos do temperamento. Mas, no geral, eles têm a mesma base, né, que são esses 4. Depois tem o próprio Jung, né, que é a teoria que eu mais me encaixo dentro, que ele fala mais dos sujeitos que são extrovertidos e introvertidos, né. Então, assim, dentro da psicologia tem várias teorias, né, mas, assim, no geral, eu diria o que é o temperamento do ponto de vista psicológico. São traços, né, orgânicos da própria personalidade. Por exemplo, um desenho, ele é composto de vários traços, né. A personalidade também, então você tem um traço mais orgânico, que é do temperamento, mas você também tem outros traços da educação, dos valores, da própria cultura, do ambiente onde esse sujeito ele foi formado, onde ele foi educado, dos valores que ele traz. Então isso, né, juntando tudo, é o que nós temos a construção da personalidade do sujeito. Entendi. Deixa eu pegar um gancho aqui, a Rafa já vai preparar a pergunta para o Crepaldi. E quando que eu escolho o meu temperamento, né? Determinada fase da vida que eu escolho, eu quero esse temperamento, eu quero aquele temperamento, ou alguém me dá ele, como é que isso acontece? Então, você já vem com ele, né? Já vem já vem de fábrica, né? Você já vem com ele de fábrica, porque é justamente isso, ele é orgânico, alguns falam assim, genético, né? Mas, por exemplo, lá em casa eu tenho 2 meninas, né? Eu e minha esposa somos considerados assim mais fleumáticos, né? Melancólicos. E tem uma lá que é super decidida, super firme, a roupa ela tem que escolher, então ela já tem traços que são diferentes dos próprios pais. Mas, provavelmente, se a gente for pegar em alguma parte da genética da minha família ou da família da minha esposa, provavelmente tem alguém que tem ali alguns traços que ela traz hoje. Então, pode ser que tenha essa questão genética, mas assim, para dizer que é base, você não escolhe. Né? É como se você viesse com um chassi, né? Tem um carro ali, você já... Chassi não, com aquela parte de baixo, né? Como eu esqueci agora, o nome já vem com aquilo ali e vai sendo construído, né, em cima. É claro que isso não pode ser uma coisa que determina, né? Eu gosto de usar o tema não pode ser uma cama de proscuto, né? Que é um mito da Grécia Antiga, que ele era um ladrão que ficava ali em Atenas e ele ficava pegando os viajantes e colocando na cama dele, que era uma cama de ferro, né? Então, quando sobrava as pernas, cortava a perna para se encaixar na cama. E quando faltava, esticava, né? O que significa isso? Não é uma coisa determinista. Né? Não é aquela coisa que diz assim, olha, você tem que se encaixar certinho. Se você não se encaixar aqui, nessa cama, né, não serve. Então, eu sempre fujo dessas questões deterministas. Mas o temperamento em si, ele é um traço, mas é um traço orgânico. Ele é uma espécie de base, que vem ali de chão, ao qual o sujeito vai sendo construído. O autoconhecimento ele é importante porque a gente consegue identificar os pontos que são positivos e aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Só que hoje, com a questão de muita gente estar falando sobre temperamento, algumas pessoas começam a usar isso como muleta, né? Não, isso aqui é por causa do meu temperamento. Não, isso daqui, o meu é... justificando, né? Não, né? Tipo assim, hoje eu sou melancólica, então eu posso chorar à vontade. Então, mas como fazer, como usar também, deixar o autoconhecimento, de entender, não, isso aqui faz parte do meu temperamento, isso aqui não, mas é o meu favor. É o que o Daniel falou, é algo que vem de fábrica, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender. Eu preciso buscar esse conhecimento mesmo, onde é que eu me encaixo. Depois, acolher, porque nem sempre é fácil acolher, né? Você fala para a pessoa, ela é melancólica, mas por quê? Por que você acha isso? Né? Ou colérico, não gosta de ser colérico, etc e tal. Então, entender, acolher, para depois superar, né? Claro, como o temperamento, ele tem traços bons e tem tendências que não são boas, né? Que a gente pode dizer traços ruins. Agora nós estamos observando sobre um ponto de vista católico, de vida espiritual, né? Acima do natural,
sobrenatural. Então, desse ponto de vista, acima do natural, sobre a regência do Espírito Santo, nós precisamos transformar essa massa de temperamento e as coisas que não são boas nesse temperamento, né, suas tendências negativas, em algo bom, superar, né? Transformar isso e nos fazer melhor a partir disso. E os santos viveram isso, né? Todos, quer dizer, todos vieram com o seu temperamento. Gente, de fato, é isso mesmo. né? Temperamento. Eu gostei muito que o Daniel falou, né, sobre essa questão. É um dos traços da personalidade. Que eu estava lembrando aí do Frei Bruno Varriano, né, que faz o programa na casa de Nazaré, que ele contava que sim, que ele tem muitas vocações latino-americanas. E ele falava, os latino-americanos são todos emocionais. Então ele é italiano, ele chegava e falava assim, não, o que você fez aí? Você tá brigando comigo, não sei o que dele. Não, eu não tô brigando, eu sou italiano, eu falo alto, eu gesticulo, não é uma briga. Era agressivo, né? Então veja, é um traço que a gente tem aí por ter nascido na América Latina. Exatamente, né? Se você for perceber bem, existe uma diferença muito grande, por exemplo, dos orientais e dos ocidentais. Os orientais, no geral, são mais para dentro, são mais introvertidos. Os ocidentais são mais extrovertidos. Então você tem, por exemplo, um sanguíneo que vai ser um sanguíneo diferente aqui no Ocidente. E lá no Oriente, provavelmente terão outras características. Por quê? Porque tem influência da cultura, tem uma influência ali muito forte. Agora, o que você disse é a base da nossa conversa, né? Eu não posso utilizar essas tendências negativas de origem, de lugar ou de temperamento como uma desculpa para eu fazer o que eu quero, né? Então, eu tenho um temperamento colérico, então eu brigo com todo mundo mesmo, eu me esparramo, né? Tem um amigo que fala, quando eu me esparramo, ninguém me junta. Então, calma, né? Você não tem esse direito de se esparramar a ponto de ninguém te juntar, né? Então a gente precisa, e os santos deram esse exemplo também, né? De pegar esse temperamento e vencer o que ele não tinha de positivo, né? Às vezes até usando de combustível, e isso é muito legal, né? Tem a ver com a parábola do joio e do trigo, eu uso como combustível para algo melhor. Sim, porque senão eu vou até subestimar a ação da graça de Deus, do que a graça de Deus é capaz de fazer em mim, né? Porque, porque do contrário, nós diríamos, tudo bem, esse santo é santo porque foi privilegiado, né? E ele não era gente como eu, não teve um bom temperamento. Pronto, equilibradíssimo, aí foi, não. Mas a ação da graça aconteceu. E isso que é o bacana, e você sempre vai perceber aqui no Revolução de Jesus, né, vamos trazer assuntos variados, mas sempre o cunho espiritual, aquilo que é o sobrenatural, e que isso é bonito de perceber, porque existem muitos autores cristãos que escreveram, inclusive, sobre... Né, eu lembro aqui, por exemplo, de Royo Marim, foi um teólogo também. Claro, existem muitas linhas aí, mas que falou sobre, para ver a importância, né, que a via de santidade, ela nunca vai passar por uma negação da nossa estrutura humana, né, porque isso seria desumano. E isso é importante entender, porque às vezes tem alguns conceitos, né, que vão se distorcendo e aí vão até impedindo de que o processo aconteça. Mas se eu me conheço, né, Daniel, eu posso... Cara, então agora eu sei minha potencialidade, sei minha fragilidade, qual que vai ser minha postura frente a isso? Exatamente, exatamente. O Flávio trouxe uma questão, é uma massa bruta que ela vai sendo moldada, entendeu? Vai ser moldada na questão dos valores. No nosso caso, nós católicos, nós cristãos, então nós temos aí as virtudes, não é? Nós temos aí toda uma espiritualidade que vai dando contorno, né? Como falou o senhor, esparramado não, ainda tem que ter um limite, a gente vai tendo contorno, formação, a gente vai tendo né? formação, dando forma, né? Que vai ali construindo essa massa bruta, né? Que é o nosso humano, mas que tem uma direção. É como o rio, né, que tem o seu próprio leito, que precisa chegar onde ele tem que chegar. E agora, com essas bases que nós tivemos até agora aqui, né, de compreensão, você que já ouviu falar, ou quem sabe pela primeira vez esteja ouvindo falar, né, sobre temperamentos, a gente preparou aqui alguns VTs de pessoas, né, que de fato têm também um temperamento, todos nós temos, mas nós vamos aqui trazer a realidade de cada um, né, destes 4 temperamentos aqui citados, para nos ajudar. E você também vai percebendo, vai vendo, então vamos conferir o primeiro VT. A minha dúvida é, como o sanguíneo pode lutar contra a sua tendência à inconstância? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ler muitos livros, só que eu não dou conta de terminá-los. Então, para mim, essa é uma dificuldade e eu gostaria de saber como fazer para ser constante nas minhas leituras. Olha, esse
tem alguém que eu não teria dúvida se é sanguínea, é a Yasmin. Abraço, Yasmin. Que bacana, né? Claro, então como você percebeu, é um primeiro temperamento que a gente vai dar uma atenção especial aqui, né? O temperamento sanguíneo. E a pergunta dela foi essa que todo mundo pôde ouvir aí. Vamos começar aí respondendo. Flávio, vai aí pra você essa, a inconstância Muito do bem. sanguíneo. Inclusive, Pois qual é é. o seu temperamento, Flávio? Quem sabe no final. Ah, gostei. Cria Desafio. expectativa. No Vamos final, Vai ver. tentando descobrir. Vamos sugerir. Tá. Primeiro a gente tem que tomar um certo cuidado com a tal da normalidade, tá? Né? Quem disse que a gente precisa terminar todos os livros que a gente começa a ler? Às vezes eu tô lendo um livro e ele não tá me agregando nada. Então eu sou obrigado a terminar ele porque depois eu vou ter uma prova, né? Não, na vida não. Então, cuidado com isso, né? Com essa... olhar o temperamento da maneira toda negativa. Ai, eu sou inconstante, então se eu não terminei um livro, isso está errado, etc e tal, né? Também entendendo, e eu falo bastante disso quando a gente trata de teologia espiritual, que o Espírito Santo, ele às vezes nos conduz de uma maneira bem específica a respeito dos livros, né? Você está lendo um livro, você para, você pega outro, de repente você lembra de um livro que está na estante, que você deixou incompleto, na hora que você pega ele, ele é exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento. Ele encaixa na sua vida com perfeição. Então tem esse trabalho também do Espírito a respeito da nossa formação e da nossa espiritualidade no momento, que é muito importante. Agora, falando especificamente de inconstância, para o sanguíneo, né? Estabelecer algumas metas, né? Metas factíveis. Não começa com eu vou ser, né, organizado em tudo, eu vou ter... Não, tudo não. Algumas coisas, naquilo que é importante. Então, estou fazendo uma faculdade, então eu vou terminar de ler todos os livros que eu me propus para a faculdade, todos os artigos, eu não vou deixar sem ler o material, né? Ou então, na minha vida espiritual, eu vou ser fiel nas minhas práticas piedosas. Eu não vou deixar de rezar o meu terço, de ir à missa. Então, coloque pequenos focos, né, de constância, e aí é a grande virtude, como o Daniel falou, né? A gente tem o apoio das virtudes, então a virtude da constância pelos sanguíneos, ela tem que ser buscada, né? Não irracionalmente, né? Não em tudo, porque ninguém é constante em tudo, nem precisa ser. Né, mas com um foco específico para aquilo que é mais importante na sua vida. E é um exercício, né? É um exercício. Falando como... Quanto mais você exercita a virtude, mais ela vai ficando forte. Ela precisa ter hábitos, né? E o hábito se tornam virtudes, né? Então, elas se complementam nesse sentido. Então, do ponto de vista psicológico, eu diria, você precisa, né, persistir. A constância é você ali, começar pequeno, mas não deixar de fazer, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, se você não foi na academia hoje, faz 5 minutos dentro do seu quarto. Entende? Porque você vai criando constância. Eu não deixei de fazer, não deixei aquele propósito, né? Eu não, como o Flávio falou, eu não consegui fazer tudo, mas eu fui constante nisso que eu me propus, ainda que tenha sido uma pequena coisa, entendeu? Se você não conseguiu fazer 5 minutos, agacha e levanta. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, Não pode porque desistir, a constância é isso, né? O hábito vai gerando constância, a constância é virtude, e aí você vai crescendo, né, na sua humanidade. Eu como sanguíneo também posso falar, uma coisa que me ajuda muito nessa determinação, todos nós, claro, como falamos, né, uma característica, né, do latino mesmo, né, ser muito emotivo, enfim. Só que o sanguíneo traz isso de maneira muito presente ainda mais, sabe? A oscilação dos sentimentos, aquela coisa toda, né? Eu, por vezes, precisei trair o que eu sinto, não negar, mas trair assim, não, eu vou me determinar a fazer isso aqui. Porque se eu quiser apenas baseado no que eu sinto, né, no sentimento do momento, eu não consigo ter constância. Então, já entendi. Bom, Thiago, você é assim e a sua oscilação também, por ser um traço sanguíneo, ser muito assim, então eu tenho que me determinar, literalmente, tá bom, sentimento, você tá aqui, mas eu vou deixar você um pouquinho de lado e eu preciso me determinar. Então isso começou a ajudar, só que é engraçado, porque você vai fazendo e de repente aquilo vai se tornando natural. Você vai assim, adquirindo cara, eu já tô fazendo, não é o modo automático, mas aquele hábito foi, né? Exatamente. Ô Daniel, a gente falou ali da Yasmin, de um ponto, vamos dizer assim, que precisa ser trabalhado. Mas o que o sanguíneo traz que realmente é bom e que nos favorece no dia a dia? Ou até para ele mesmo, né? Uma característica Por exemplo, uma característica que eu gosto muito nas pessoas que se dizem sanguíneas é justamente essa questão da espontaneidade. Então, é aquela pessoa que, quando ela chega no ambiente, você sente, né?
ela é espontânea, ela é natural, a pessoa não força a barra. Então, é uma pessoa que te deixa mais para cima, geralmente, entende? Ela é uma pessoa que contagia mais o ambiente. Então, são aspectos interessantes. E a própria questão emotiva do sanguíneo também é interessante, porque, por exemplo, quando geralmente é uma pessoa que reza, o sanguíneo que reza, então ele vem tudo. Vem com emoção e tal, e contagia, às vezes, quem está ali do lado, que está um pouco mais para baixo, alguma coisa mais assim. Então, assim, a crítica que eu faço nessa questão dos temperamentos é justamente essa questão, assim, de... eu sou assim, como colocou, né? Eu não consigo terminar o livro e eu não sou... então, é porque eu sou sanguíneo. Mas quem disse? Será que existem melancólicos que não conseguem terminar Boa os livros? pesquisa, Será que existem sanguíneos que são devoradores de livro e conseguem terminar todos os livros? Então, essa é a minha questão. Às vezes, são características que a gente tem como... Não, isso aqui é do sanguíneo, mas às vezes não. Às vezes é da educação da pessoa, às vezes é justamente essa falta de constância. Então, tem uma série de coisas aí que a gente não precisa necessariamente enquadrar no sanguíneo. E aí, se deixar, o sanguíneo vai ficar falando de sanguíneo. Então, vamos para a próxima pergunta de outro temperamento? Vamos lá, vamos conferir. Boa noite, pessoal do Revolução Jesus. Estou aqui mandando minha participação para vocês nesse programa que está trabalhando as temáticas dos temperamentos. Muito bacana isso aí. Eu, como bom fleumático, sinto dificuldades em dizer não às pessoas. Nós que trazemos tão forte essa realidade de sermos diplomatas, então, por vezes eu me percebo com dificuldades em dizer não. E aí, como que eu posso proceder nessa realidade? Um abração, fique com Deus. Olha o Thiago contribuindo com a gente. Existe um santo fleumático? Existe, um mais famoso de todos, que é tido como fleumático, por causa da sua própria história, é São Tomás de Aquino. Então veja, tem alguns detalhes na história dele que vai mostrando isso. Ele, quando ele era estudante lá na Alemanha com Santo Alberto Magno, os amigos deles apelidaram ele de boi mudo. Por causa da presença, ele era grande para cima e para os lados, e uma presença completamente discreta, Tem essa característica do fleumático de ser aquele, como o Daniel falou do sanguíneo, o sanguíneo chega agitando, o fleumático está no lugar, Ele não tem necessidade de aparecer, de cutucar, etc. Ele é uma presença, Então, São Tomás de Aquino tem esse temperamento, essa característica, E aí a gente vê o lado bom disso, Olha a obra que ele produziu, que é referência até hoje na teologia católica, que é a Suma Teológica, uma obra monstruosa. Sim. Então tem esse lado bom do fleumático também, essas características boas de ser aquele trabalho persistente, consistente. É a pessoa que vai ali, ela chega no horário, ela sai no horário, você precisa dela, ela tá lá, entendeu? É aquela obra que vai se construindo, Claro, a pessoa que consegue lidar bem com essas situações, Eu acho que também algo que é importante é eu entender que cada um tem um tempo, O fleumático, ele não tem o mesmo tempo do colérico, do sanguíneo, e às vezes os dois temperamentos juntos pode dar choque, vou dizer. Como lidar com essa questão da diferença do temperamento? Então, é mais pro Daniel, que ele é psicólogo. Eu vejo assim, que a gente tem muito medo dessa questão do conflito, das diferenças. Mas é interessante que são justamente as diferenças que transformam um ao outro. Eu gosto de uma frase de Jung que ele fala justamente isso. O encontro dessas duas pessoas são o encontro de duas substâncias químicas. Quando se encontram, sempre tem uma terceira via, sempre aparece algo novo, entende? Então, por exemplo, num casamento, se você tem uma esposa, uma mulher que tem um temperamento e você tem um marido que tem um outro temperamento, eles têm mais a ganhar do que perder. Vai sair faísca. Vai sair faísca. De fato vai sair faísca. Mas há uma complementariedade. Isso é legal. Entende? Na relação. Então, não é o que falta em um vai sobrar em outro. Não é isso. É que complementa. Vai juntando ali, vai
um vai aprendendo e um vai mudando o outro nesse sentido, entende? A gente vai tendo a oportunidade de amadurecer, né? Isso. Quando eu convivo com você, você tem um temperamento completamente diferente do meu, eu preciso amadurecer. Eu não tenho que obrigar a Rafaela a ter as mesmas reações que eu tenho, aí me empolgar com as mesmas coisas que eu me empolgo ou não, né? Então, isso é um amadurecimento em que eu começo a observar exatamente essas riquezas, né? Todos os temperamentos são muito ricos e eles trazem detalhes de muito valor, né? Olha que bonito isso, essa questão do fleumático, de ser uma pessoa consistente, né? De estar lá, de ter essa facilidade para manter a regra, para manter o caminho, né? Até ele citou a questão do diplomático, mas é porque é alguém que tem alta conformidade, né? Então, assim, eu não vou bater de frente com você porque eu acho que você tem tanto direito de ser quanto eu tenho. Caraca, né? Então aí entra, é diplomático? Não, ele é respeitoso, né? Ele tá colocando. Mas fica o alerta que o Daniel deu, né? Quer dizer, realmente, ele tem dificuldade, no caso específico dele, ele tem dificuldade de dizer não porque é fleumático ou é uma questão de criação, uma questão de entendimento, até a respeito da própria fé, entendeu? Que eu tenho que estar disponível para todos. E pegando o gancho dessa pergunta aqui que ele trouxe, né? Podemos relacionar diretamente ao temperamento também do fleumático, a questão da dificuldade do dizer não, como o Thiago trouxe? É que nem o Flávio colocou, às vezes, né, essa pessoa, o fleumático, ele está ali observando, né? Ele está ali, ele não é uma pessoa que reage de imediato, entende? De repente, se fosse um sanguíneo ou um colérico. De repente, é aquela pessoa, como ela é mais introvertida, então a coisa está processando aqui, né? Então, às vezes, está procurando qual o melhor caminho, a melhor forma, entende? Agora, se é uma questão assim, não, eu nunca digo não nas questões, então, para mim, já não é uma coisa do temperamento em si, né? Aí, de repente, poderia trabalhar umas questões de cunho muito mais pessoal, necessariamente, do que do temperamento. É claro, é uma tendência, né? E tem esse risco de quem ele está perto, né? Se ele está perto de um sanguíneo, de um colérico, e surge uma situação, na hora que ele fala assim, o sanguíneo colérico fala, vem cá! E já carregou. E aí o cara falou, né? Ele acha que ele não consegue dizer não, mas às vezes ele não tem a oportunidade de dizer não, né? O sanguíneo engoliu, né? Engoliu. Assim, peraí. Olha só, ainda vamos falar de outros dois temperamentos, né? O colérico e o melancólico no próximo bloco. Então não sai daí, o intervalo é rápido e aproveita para interagir com a gente, @Revolução Jesus, mandar sua foto ou sua pergunta e a gente volta já com mais Revolução Jesus falando sobre temperamentos. Estamos de volta, é programa Revolução Jesus, já estamos aqui, ó, enquanto estava rodando o intervalo, gente, estava aqui já discutindo o tema, viu? Eu acho que isso mereceria uma série, né, porque é vasto o assunto e graças a Deus, Rafa, muita gente está interagindo aqui com a gente, já a gente vai trazer aí algumas das perguntas que nos enviaram, mas olha, nós temos dois recadinhos muito importantes aí para você. O primeiro é que você pode nos ajudar a melhorar o nosso cenário. Olha que coisa bonita, gente. É para pedir? Vamos pedir. É o seguinte, nós vamos passar por uma reforma aqui no Revolução Jesus e nós queremos colocar aqui alguns adereços que você acha que combina com o cenário do Revolução Jesus. Olha que legal. Então, se você tem algum adereço interessante, se você queria doar algum adereço, a gente vai ficar muito grato por isso. Você pode enviar para nós, Programa Revolução Jesus, Rua João Paulo II, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista, CEP 12.630.000. É o endereço padrão da Canção Nova, você nomeia Revolução Jesus, para você poder. Quer um meio mais fácil? Entra lá no direct do @Revolução Jesus e manda uma mensagem. Eu gostaria de fazer uma doação, seja de algo que você tem, algum adereço, algum objeto que você queira doar, seja, eu quero ajudar com um valor o Revolução Jesus para comprar alguns adereços. Também você é convidado a nos ajudar, então entra lá no @Revolução Jesus e manda uma mensagem direta pra gente, mostrando o seu interesse em nos ajudar, e a gente vai fazer questão de te agradecer aqui, você que nos ajudou, como já teve gente que nos ajudou, e em breve a gente vai fazer esse agradecimento. Daqui a pouco você vai começar a colher, vai ver assim, algumas coisas diferentes, é ajuda de você que manda pra gente, a gente estende as mãos, né, pra dizer daquilo que a gente precisa. Mas a gente tem um outro recado, Thiago. Perfeito. Você que já está aí vendo sobre os temperamentos, já começou a falar assim, não, eu quero descobrir o meu. Como que faz? Eu tenho algum livro que eu possa ler? Eu quero trabalhar o meu temperamento? A gente tem umas dicas lá no loja.Canção Nova. Isso, nós temos 2 livros.
o temperamento que Deus me deu e temperamento controlado pelo Espírito. São duas dicas assim muito legais. Eu já li o livro, achei muito interessante, ali eu também pude ver coisas que eu poderia melhorar. E eu fui me identificando, engraçado é isso, né? A gente foi aqui falando no intervalo, olha, isso daqui eu me identifico com o meu temperamento, daquilo que foi falando. E as perguntas também, o pessoal tem interagido, falando, olha, como que eu posso ter 2 temperamentos? Como Vou que já é lançar essa pergunta aí, ó, da Dessa Carvalho. Eu posso ter 2 temperamentos ou é dividido em porcentagem? Eu tenho tanto por cento de um, tanto por cento de outro. Daniel, nos ajuda aí nesse dilema. Eu vou desfilar aqui na frente para mim poder sentar. Licença, tudo bem? Essa daí porque eu também quero saber. Eu vou sentar Geralmente aqui para colher. nós temos um temperamento que ele é determinante, tá? Não é determinista, mas ele é determinante. Significa que ele aparece mais, é uma questão natural. Você reage naturalmente, né, com as características específicas daquele temperamento. Agora, nós temos um outro temperamento que, de repente, se aproxima ali, que é um auxiliar, né? Então, ele está trabalhando aí como se fosse algo em segundo plano, né? E esses temperamentos, eles se conversam, tá? Agora, temperamento não é aquela pizza que você tem, né? Sabores. Você tem, exatamente, né? Hoje, assim, hoje eu sou melancólico, amanhã eu sou colérico, Isso, amanhã eu sou exatamente. fleumático. Espera aí, agora eu vou ativar o meu modo sanguíneo, agora eu vou ativar o meu modo auxiliar. Não, é importante falar isso, que os temperamentos, eles são tendências naturais, tá? Não é uma coisa que você vai e fala assim, agora eu vou ser, ou agora eu vou fazer isso. Não, você reage naturalmente daquela forma. E aí a gente entra naquilo que a gente já estava conversando, a importância do autoconhecimento, que é justamente para isso, porque quando eu faço esse processo de autoconhecimento, eu tomo consciência de que eu tenho essas tendências, eu vou potencializar aquilo que é positivo e vou trabalhar aquilo que são, né, vamos dizer assim, o outro lado da lua, né, o lado escuro desse temperamento, para eu não cair para esse lado mais escuro, não me levar para baixo, não me colocar, por exemplo, numa vida de pecado, né? Não me colocar numa vida por exemplo, eu sou colérico, então vou sair agora chutando todo mundo. Não, você só é mal educado, de repente, não é? Não é que você é um colérico. Entra dentro disso que a Rafa deu a dica lá, né? Quer dizer, o temperamento controlado pelo espírito. Exato. Agora já não é algo solto por aí, né? E eu lembrei de uma história que é atribuída a Sócrates, né? Sobre uma questão que é parecida com essa dos temperamentos, que era um estudo de fisiognominismo. Quer dizer, através da fisionomia da pessoa, ele dava o que a pessoa era, né? O que ela pensava, né? Então, eu que tenho essas 2 rugas aqui muito veementes, eu sou uma pessoa brava, ou então eu sou uma pessoa muito reflexiva, ou eu só sou míope, né? Que tenta... Precisando de um óculos. Então não é uma ciência perfeita, claro, mas existia também esse estudo na Grécia. E aí uma vez apareceu um cara desse e os discípulos do Sócrates falaram, e aí, você é bom mesmo? Então olha lá o Sócrates e fala o que ele é. Aí o cara olhou e falou assim, não, é uma pessoa muito reflexiva, pessoa muito inteligente, é um homem violentíssimo, ele não tolera ouvir opinião contrária, ele quer matar as pessoas. E aí os discípulos começaram a rachar o bico de rir, né? Falando, não tem ninguém mais doce que o Sócrates, mais amável. E aí o Sócrates falou, por que vocês estão rindo aí? Contaram a história para ele. Ele virou e falou assim, não, ele tá certo. Aí os caras, como assim tá certo? Ele descreveu tudo aquilo que eu luto em mim para vencer. Olha só. Né? Então é essa questão do temperamento, quer dizer, o que eu luto em mim para vencer, para ser melhor, para controlar com o espírito, né? Ou para potencializar com o espírito também. Exato. Porque estava falando aí do sanguíneo, dessa inconstância do sanguíneo, mas o sanguíneo é o cara que consegue trabalhar em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Ele toca 10 mil projetos e isso é muito bom. Se é controlado pelo espírito, claro, né? Senão ele se perde tudo, nada tem fim. Mas se poxa vida, o grande exemplo aí de santo sanguíneo é Santo Agostinho. Então pensa, Santo Agostinho, mais de 100 livros ele escreveu, porque ele se converteu tarde, né? Tarde te amei. Então pensa bem. Eu vi ali uma pergunta falando assim, né? Se existe algum santo que é colérico, né? Por exemplo, eu lembrei, por exemplo, do Padre Pio, né? Eu li um livro do Padre Pio que diz que pessoas que... Porque a gente conhece o Padre Pio, às vezes escorrachava, mandava a pessoa embora do confessionário e aí algumas pessoas ficavam com medo, né, de confessar com o Padre Pio. E se eu for lá e falar esse pecado, será que ele vai me mandar embora?
E aí teve uns desses que tinham um pecado assim, né? Era um grande pecador, assim, um pouco conhecido da cidade, que resistia a ir confessar com o Padre Pio por causa disso. Então, quando ele foi confessar com o Padre Pio, foi um acolhimento, aquela coisa, e aí ele falou que foi a pessoa mais doce com que ele já teve contato na vida dele, ou seja, o Padre Pio que era colérico, né? Sem dúvidas. Mas naquele momento, ele falou assim, foi a pessoa mais doce com quem eu já tive contato na minha vida, para você ver. Então, que tinha provavelmente um lado do Padre Pio que era, né, muito desenvolvido nesse sentido, muito transformado por Deus. A santidade. Falamos, né? Ação da graça de Ação Deus da graça que vai de Deus. trabalhando na pessoa. Bom, vamos preparar mais um VT aí? Vamos lá? Roda aí, vamos ver, saber qual é a próxima pergunta aí pra gente. Ou melhor, pra eles. Meu nome é Thiago Teodoro, sou membro da comunidade Canção Nova há 14 anos e falando um pouco sobre temperamento, entendendo que também o temperamento ele é uma face, ele não é inteiramente a minha vida, né? Então, assim como existem fatores que contribuem bastante no meu temperamento para me ajudar no processo de santificação, também existem os fatores que atrapalham, aqueles que são empecilhos para viver uma vida virtuosa e alcançar a vontade de Deus, né? O meu ser colérico, meu ser impetuoso, meu ser perseverante também, tudo isso são fatores que contribuem, mas também o meu ser irascível, teimoso e tudo também que comporta o ser colérico, né? Trago uma pergunta, né? Como que eu posso contribuir no processo de santificação no outro sem querer que saia, sem querer implantar a minha vontade, né? Porque o colérico sempre quer a sua vontade, sempre quer do seu jeito, mas ao mesmo tempo sem descaracterizar-se. Isso é o mais importante, né? Porque às vezes a gente vive uma vida de renúncia que ao mesmo tempo se descaracteriza e acaba que isso atrapalha no processo tanto do autoconhecimento quanto no processo também de santificação pessoal. Então, como ajudar o próximo sem ser prejudicado, sem se descaracterizar? Simplória a pergunta, a questão, vamos lá, e vocês podem tirar para o ímpar para ver quem responde, fiquem à vontade aí. Já mandei pro Flávio. Já mandou pro Flávio, então vai lá, Flávio. A minha dica é 10 anos de terapia com o Daniel. Daniel. Depois a gente Claro. coloca o contato do Daniel aí pra você, isso tá? mesmo. É muito interessante, né, isso que ele trouxe e que a gente está reforçando aqui. Quer dizer, existem coisas muito boas dentro do que a gente enxerga como negativo, né? Então a questão do colérico, de ser uma pessoa explosiva, de ser às vezes violento, mas às vezes a gente precisa de violência na vida, né? Para a santidade é necessário, né? O evangelho é dos violentos, precisa determinação, né? Então, mas aí ele pediu algo bem específico, né, Thiago? É como viver isso com o outro e ainda sem impor. Eu vejo que, assim, a característica do colérico de ser dominante, de ser incisivo, primeira coisa, tomar cuidado com isso, né, para não respeitar o outro. E a segunda coisa, assim, viver tudo com amor. Eu acho que o amor é a chave para o momento que estou pegando no pé, estou sendo bravo por amor ou porque eu estou bravo, porque eu estou nervoso. Né? É uma análise. Essa regra, principalmente com os filhos, isso é muito importante, né? A minha decisão é motivada pelo amor ou é pela minha paixão, pelo meu sentimento, né? O Daniel falou do Padre Pio, eu lembrei de uma história, uma polonesa escreveu um livro sobre ele e ela chegou na igreja e estava lá vendo a fila de confissão e de repente o Padre Pio saiu e escorraçou uma mulher, literalmente. Você não volte aqui se você for tratar isso aqui como uma palhaçada. Basicamente foi isso. E tinha um franciscano do lado, ela olhou para ele do tipo assim, esse aí que vocês estão dizendo que é santo, né? E o franciscano olhou aquilo com calma, olhou para ela, né, um frei capuchinho, e falou assim, ele nunca faria isso se ele não soubesse que ela voltaria. Caramba. E aí a mulher testemunha. No dia seguinte, essa mulher que foi escorraçada voltou na fila de confissão, se confessou, teve esse acolhimento maravilhoso. E aí na hora que a mulher saiu, ela parou e falou assim, não, o que aconteceu ontem, hoje, por que você voltou? E ela falou, aquilo mexeu dentro de mim, foi o chacoalhão que eu precisava. Eu precisava desse chacoalhão. Se eu não tivesse tido esse chacoalhão, eu não teria feito a boa confissão, não teria voltado, teria achado que isso aqui tudo é uma brincadeira. Então é isso, quer dizer, o colérico, ele é aquele necessário
que dá os chacoalhões necessários, né? Se for por amor. Se o motivo do chacoalhão é amor, ok. Se o motivo do chacoalhão é descontrole, aí desculpa. Aí você precisa trabalhar o temperamento no Espírito Santo para escolher a melhor hora de acolher e a melhor hora de bater, né? Ô, Flávio, você falando do amor, eu lembrei agora do santo, que é o São Francisco de Sales, né? Dia O dele dia hoje. dele. É. E ele é colérico ao extremo, e ele disse uma frase que ficou muito forte para mim. Fazei tudo por amor e nada por força. Então, é isso. Como pode, né, um santo? Alguém que sabia a força da força, né? Exatamente, que coisa, né? Pra gente viver o amor concretamente, e aí eu não tô falando dessa paixão de namorados, né? A gente tá falando de amor mesmo. Quando eu pergunto para as pessoas, isso é uma pesquisa que foi feita em muitos países, você tem certeza que alguém te ama? É uma pergunta chocante. E a resposta invariável no final era: eu tenho. Quem? Minha mãe. Por quê? Por que você tem certeza? Porque quando eu estava doente ela cuidou de mim, porque quando eu pisei na bola ela me acolheu, porque por todas as atitudes que a mãe teve, né? Então, essa força do colérico, ela é necessária para o amor e a gente precisa desenvolver isso. Porque o amor é constância, o amor é presença, o amor tomou bordoada, foi decepcionado, né? Deu tudo errado, a pessoa não agiu como você queria e você tá lá e você dá a mesma resposta amorosa. Então, São Francisco de Sales é o doutor manso, né? Só que ele diz isso num dos colóquios que ele tem, conversas íntimas, ele conta essa história, fala: eu sou tão violento que para não bater em ninguém eu grudo debaixo da mesa. Que encontraram, né? E depois eles foram verificar e acharam lá as marcas das unhas dele. Então assim, eu trabalho isso, né? E respondo e uso toda essa força do colérico na determinação de amar, de dar uma resposta positiva. E vamos lá agora. Vai para você, Daniel, essa do melancólico ou melancólica que chega aí agora na área, nessa próxima pergunta aí pra gente. Roda o VT. Então, como uma boa melancólica, quando eu vivo alguma situação desafiante, que me vem sentimentos de raiva, né, de chateação com alguém, eu percebo que eu fico ali ruminando por horas, às vezes alguns dias, aqueles sentimentos, aquelas emoções. E às vezes até vem o sentimento de vingança, né? De querer me vingar, assim, né? E eu queria desenvolver uma habilidade para poder lidar com essa situação. Mais uma da categoria simples. Perguntas simples de serem respondidas. Daniel. A resposta é assim: não existem receitas de bolo, não é? Mas uma coisa que a Fernanda colocou é justamente isso. Eu sinto, né? Só o fato da pessoa já sentir, se conhecer e se permitir sentir, aquilo está na consciência, entende? Então, assim, a partir do momento que a coisa está na consciência, então eu tenho domínio, vamos dizer assim, entende? É como se eu tivesse algo aqui nas minhas mãos e dissesse assim: e agora? O que eu faço com isso? Entende? Então, no caso dela, assim, ela fica ruminando, ela fica, não é? Ela disse: olha, eu fico ruminando e às vezes vem aquele sentimento assim de vingança, não é? Então é porque muitas vezes a coisa ela ficou cozinhando demais, não é? Então, se de repente, num processo, por exemplo, de conflito, né, que ela teve ali, ela tem que partir para a prática, de certa forma, para pegar esse sentimento e fazer alguma coisa com ele. A primeira coisa é: vou procurar quem me feriu, vou procurar essa pessoa que eu estou querendo esganar e vou viver o processo de transparência, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente tem um remédio, a gente tem uma dica que faz parte do nosso carisma, que é justamente o viver a partilha e a transparência. Então, com amor, né, com caridade, eu pego aquilo que está dentro de mim e, depois de refletir, eu coloco e vou falar assim: olha, aquela hora que você fez isso não me caiu bem, eu queria falar que eu me senti dessa forma. É interessante que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que muitas vezes o sentimento, a pessoa fala: eu senti, mas não tem problema você sentir. Agora, você
colocou isso para fora, você falou, uma questão conjugal é bem interessante. Por exemplo, os homens. Os homens têm uma dificuldade enorme de falar como eles se sentem e por isso que eles já vão pro... Né? Então eu falo para os homens, por exemplo, quando você vai discutir com sua mulher, fala para ela, olha, eu estou com raiva. Olha, eu estou querendo desganar. Eu estou me sentindo assim, porque o fato de você falar já diminui aquela tensão que fica ali. O melancólico, ele tem a síndrome da panela de pressão. E isso é que ele precisa entender, né? Que isso precisa sair de alguma forma, não é? De forma caridosa. E interessante que essas pessoas, depois que falam, depois que elas se resolvem, esse sentimento que a Fernanda acabou é quase que automático. A coisa se resolve e não fica cozinhando ali. Daniel, eu vejo que assim, com o melancólico, né, tudo cala muito fundo, entendeu? Fundo demais. Então isso falar é super importante, porque você precisa chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu acho que não foi sua intenção, mas aquilo que você falou me agrediu. E às vezes a resposta é, nem prestei atenção. Nossa, desculpa, né? Você vê que às vezes é um... Foi uma brincadeira boba, entendeu? Eu tava brincando. Não, mas essa brincadeira me agride. Você fica... Não, então desculpa. Então, só que pro melancólico chegar nisso, às vezes ele passa aí 10 anos remoendo o negócio. Ele não precisava disso tudo. E pro melancólico, às vezes pro melancólico é justamente porque, como o nome diz, a coisa vai puxando ele cada vez mais para baixo. Então isso é uma coisa que de fato o melancólico precisa trabalhar no seu temperamento para não deixar se levar por esse sentimento que vai puxando ele. Quando perceber que ele está entrando nesse looping, né, do sentimento, ele já precisa, peraí. Legal, esse ponto de atenção, o ponto de atenção, peraí. Porque se eu entrar nisso, o pensamento é uma bola de neve. O pensamento vai, daqui a pouco para puxar isso de novo. Então já corta o negócio, já resolve isso aí para não... E olha, eu garanto que tem muita gente em casa querendo saber qual é o meu temperamento, como é que eu faço para saber sobre o meu temperamento, onde que eu pesquiso, que teste que eu faço, que análise eu preciso fazer. Que orientação, gente, foi provocativa, eu sei, muita coisa aqui, né, a gente poderia aprofundar, mas o tempo já está correndo, a gente não vai conseguir se deter mais, mas que de fato o objetivo era te instigar, clarear muita coisa, mas onde as pessoas podem buscar informações seguras ou até mesmo, eu preciso procurar um psicólogo para fazer um teste seguro, preciso de uma ajuda profissional para mim descobrir o meu temperamento e para mim, de fato, descobrir minhas potencialidades, as minhas fragilidades e conseguir trabalhar nisso até no meu caminho de santidade. Que dica vocês dariam aqui para a gente poder amarrar tudo isso? Eu diria assim, hoje nós temos uma literatura, né? Eu não quero aqui citar uma específica, mas nós temos bons livros, boas literaturas, inclusive algumas que fazem, né, uma interseção bem interessante entre esses aspectos humanos do temperamento e a própria questão da espiritualidade, como, né, esse que a gente já colocou aqui, existem outros também. Eu apenas falo para as pessoas assim, procure em primeiro lugar os livros, a literatura, livros interessantes, livros bons, tá? Antes de você ir em testes de internet, porque você vai encontrar de tudo, entende? Então assim, não aconselho, testes de internet, eles não são, pelo menos do ponto de vista psicológico, não são considerados cientificamente válidos, comprovados, entende? Então claro, se você encontrar um teste ali, você pode, não é que faz lá o teste, vê o que deu, aquilo faz sentido, ok. Mas aí uma coisinha, Thiago, que eu gostaria de falar, relacionado aos temperamentos, você lendo, aquilo faz sentido, você se identificou, ok. Pega isso agora e leve para uma pessoa te acompanhar. Legal. Isso é importante, porque ninguém caminha sozinho, ninguém amadurece sozinho. Eu costumo dizer que por mais que você já tenha um processo de autoconhecimento, você seja o mestre do autoconhecimento, né, existem pontos cegos nesse nosso processo. Tem uma psicóloga que dizia assim, ninguém caminha olhando as próprias costas. A gente não consegue olhar as próprias costas, né? Então, a gente precisa sempre de alguém para caminhar com a gente. Eu diria, em primeiro lugar, né, um diretor espiritual. Um diretor espiritual é fundamental. Aquilo fez sentido para mim?
como que eu trabalho isso? Leva para um diretor espiritual. Se você não encontrou um diretor espiritual, pega alguém ali da sua caminhada, da igreja, alguém que possa... Maduro na fé, maduro né? na fé, te acompanhar, isso mesmo, você percebe isso, né? Para aqueles que querem também, uma psicoterapia ajuda bastante, porque o processo terapêutico não é só para você que está doente, você que tem um problema, você que está, né? Vai no psicólogo, quem é louco? Não, às vezes o psicólogo vai te ajudar ali a ver justamente as potencialidades, a perceber essas questões, essas tendências naturais em você. Então eu friso isso, né? Você teve contato, fez sentido na literatura, aquilo que você percebeu dos temperamentos? Legal, agora eu vou procurar alguém para me ajudar nisso, nesse caminho aqui. Muito bom. Mesmo porque pode te dar as ferramentas que você precisa, né? Exatamente. É o que você citou a respeito dos casais aí. Quer dizer, você fala dos seus sentimentos para sua esposa, aí o cara fala assim, precisa? Precisa? Claro que precisa. Exatamente. Então, alguém que está habilitado para te dar ferramentas para conduzir aquilo, para entender para se entender melhor, né? E para não tomar também, esse é o grande problema dos testes de internet, né? E da cultura da internet, como coisas deterministas, entendeu? Então eu sou sanguíneo, eu sou desorganizado e na minha vida nada vai dar certo. Não, né? Acabei de citar aqui, que é o cara que consegue lidar com 20 coisas ao mesmo tempo e produzir nas 20 coisas. Então, né? Eu preciso de ajuda nesse processo. E a gente quer agradecer porque vocês nos ajudaram muito aqui nessa noite, né, gente? Agradecer. Obrigado, Flávio. Obrigado, Daniel. Seu perfil de Instagram, Daniel, quem quiser. Daniel Machado CN. Daniel Machado CN, para você seguir o Daniel, conteúdos interessantíssimos. E o seu perfil aí, Flávio? Flávio Crepaldi. Flávio Crepaldi. Valeu, né? Um agradecimento também para todo mundo que esteve aqui com a gente. Aí, Vocês vão fazer uma série sobre o temperamento? Vamos fazer uma série sobre temperamentos? Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Eu não sei, fica no ar. Ficou uma sugestão, né? Uma sugestão, quem sabe, né? Se você quer saber mais sobre temperamento, nos ajude. Vamos colocar uma caixinha de perguntas. Você quer ou não uma série sobre... enquete aí. Isso, uma enquete. E aí, dependendo das questões, né, das respostas, a gente faz uma série sobre temperamento. Pronto. Encerrar o programa, respondam a enquete. Perfeito. E aí? E aí? E o Qual é o meu temperamento? Qual é o temperamento do Flávio? Gente, eu acho que é um homem bem controlado. Eu jogaria pro que é colérico. Melancólico? Sou sanguíneo. Pronto, estamos bem, viu, gente? Vamos estudar mais. Ou conviver mais, né? Quem sabe, né? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Fica coladinho aí no @Revolução Jesus. Tem muita coisa bacana. Semana que vem nós vamos ter um programa muito especial, né, Rafa? Fora do estúdio, ao vivo, com uma super novidade, que tenho certeza que você vai curtir. Então não perca o programa de semana que vem, que vai estar extraordinário também. Valeu, Rafa. Aquele tchauzinho seu, categórico. Tchau, gente. De madame. Tchau, gente. Até segunda-feira. E a gente fica esperando a sua resposta. Vamos ou não vamos ter uma série sobre temperamento? Então, fica aguardando e na próxima a gente dá a resposta para você também. Valeu, até mais.